Muito boa noite a você, ligado aqui na Web TV, Web Rádio Bela. Eu sou o André Grego, que a partir de agora passo a apresentar para vocês o Bela Esporte, juntamente aqui com o meu amigo Fábio, aqui eu dou meu boa noite. E aí, Fabinho, como é que tá, rapaz? Tudo bem? E aí, André, boa noite para você, para todos que estão nos assistindo. E quero já desde estar aqui no ar te parabenizando pelo novo herdeiro que chegou, que o Arthur possa estar com muita saúde e em breve comentando com a gente, trabalhando junto com o pai, trocando trocando aquela bate-bola, aquele bate-bola pai e filho. Mas, André, que Deus possa abençoar você e o seu filho, que venha com muita saúde. E mais um dia, mais uma segunda-feira aqui para falarmos de esporte e vamos ver as notícias que tem aí para gente poder comentar os assuntos. Valeu, André. É uma satisfação muito grande. Valeu, Fabinho, igualmente. Agradeço desde já aí a parabenização aí pelo nascimento do meu filhote. Bom, e já falando sobre isso, né? O real motivo da minha ausência aí durante esse tempo, né, no fazer o programa, foi exatamente por causa disso, né? Nascimento no meu filhote, né? Digamos assim, 03, né? No último dia 19 de maio, enfim, então tive que acabar coordenando várias outras coisas aqui internamente, aí o programa meio que ficou ali paralisado um tempinho, mas graças a Deus voltando hoje, se Deus quiser, dando continuidade aí, sem demais interrupções. E até já para mostrar aqui o novo herdeiro, fazer uma participação especial aqui no programa hoje. Tá Menino valendo. Arthur, já tá grandão, já bochechudo, dormindo, acabou de comer. Tá certo. Então, este foi o motivo da minha ausência durante esse tempinho aí. Mas agora vamos dar continuidade aí, se Deus quiser. Legal. Vai lá, Betinho. Só faltou aquele uniforme dele, que já tá guardado, né? Não, é futuramente, é futuramente. A mãe jura que ele vai ser botafoguense, mas duvido. Surpresa. Bom, aproveitando aí para desejar também. É verdade. Aproveitando para desejar feliz Dia dos Namorados aí atrasado, né, para o pessoal que conseguiu aproveitar, o pessoal que está namorando aí, né, noivo ou com esposa, enfim. Um abraço aí para vocês também, para as suas respectivas senhoras, ou senhores, e também mandar, agora falando até de uma forma um pouquinho mais séria, um amigo meu, Luiz Henrique Falcão, na semana passada teve um princípio de infarto, ele foi parar no hospital, enfim, foi até um dos motivos que eu conversei com você na semana passada, me impediu, foi mais uma coisa que me impediu de fazer o programa na semana passada, enfim, estava preocupado, meu amigo há mais de 20 anos, então fui visitá-lo no hospital, já está recuperado, já está em casa, graças a Deus. Então, beleza. Luiz Henrique Falcão Ferreira, vulgo Negão, conforme eu carinhosamente chamo ele, meu amigo de tantos anos. Um abraço para você aí, pronta recuperação. E a vida segue com certeza, tudo de bom e de melhor para você. Beleza? Verdade. Bom, feitos os devidos registros, vamos lá. Pedro Moreira, cinegrafista, meu amigo de curso lá. Alô, Pedroca, cidadão honorário de Tribobó. Aquele abraço, obrigado aí pela participação com a gente hoje. E sem mais enrolações e delongas, vamos aos assuntos de hoje. Vasco vence de virada e busca melhora na Série B. Botafogo vence novamente, confirma boa fase. Flamengo vence e mantém 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. E Fluminense joga mal, mas arranca empate do RB Bragantino. Vamos falar muito sobre esses assuntos aí, mas Liga das Nações de vôlei, tanto masculino quanto feminino, NBA na fase já de playoffs, o torneio de Roland Garros e também a UEFA Euro, que começou esse final de semana. Então vamos passar a falar sobre os assuntos e, claro, não deixar de falar o que aconteceu com o Erickson, jogador de Dinamarca, que sofreu um mal súbito em campo, mas vamos chegar nesse assunto aí mais para frente.
Então vamos lá, Fabinho. Vamos Vamos lá. começar pelo início. Da Gama. Vasco venceu de virada e busca melhora na Série B. E aí, o Vasco? Né? Eu vi assim, os gols, os lances. O Cano tentou dar uma cavada naquele gol lá que não foi dele, né? Mas o Vasco ele tentou dar uma cavadinha lá pro Homem de Preto botar lá na súmula lá pra ele, mas não foi não. Foi não. Começou o Vasco. Malandragem argentina, né? Ah, sempre tem, né, André? Sempre tem. Sabe que os caras são lisos. Os caras são lisos. Mas o Vasco começou perdendo. Conseguiu virar, deu aquela virada. Mas não é todos os jogos que vai ter essa força para poder virar o jogo, não. Porque, realmente, jogou, desenvolveu, começou meio que no sono, tomou o gol, depois teve força para reverter o placar, mas a Série B esse ano tá meio complicada. Você vê pelo Cruzeiro que tá lá na lanterna. O Vasco jogou. Deu para reverter o placar, mas tem que se impor. Na Série B, qualquer campeonato tem que se impor para poder sair de lá. Porque tá sendo aí várias surpresas, né? Série B tá sendo surpresa lá, cara. A cada jogo que passa. O Vasco, pelo que eu vi do Vasco, o Vasco ele tá tendo que sofrer primeiro para daí acordar para a partida, né? Para acordar para o jogo. O Vasco está tendo essa dificuldade no meio de campo com a armação de jogada. Então tá ficando muito refém do Marquinhos Gabriel. E aí ele é muito bom jogador, mas ele fica refém também da atuação dele. Então, se ele atua bem, em tese o Vasco pode ir bem. E se ele atua mal, ou se de repente ele não joga, aí fica mais complicado para o Vasco, né? Então, o Vasco aos pouquinhos aí está tentando se reorganizar. E há vários programas atrás, até na época que eu fazia com o João, a gente sempre via o Vasco um pouco mais preparado, né, do que o Botafogo, mais pronto para disputar uma Série B do que o Botafogo, quando na realidade, na prática, né, aquilo ali era uma teoria barra achismo. Mas na prática mesmo, a coisa totalmente invertida. O Botafogo parece, não só parece, né, vem confirmando que está conseguindo entender melhor e ter um desempenho melhor na Série B do que o próprio Vasco, que até então, um pouco tempo atrás, passava a impressão para quem assistia o jogo do Vasco, e devido a contratações e tudo, e o próprio técnico, enfim, a gente via o Vasco um pouco mais preparado. Só que na prática não está sendo isso que está acontecendo. O Vasco está tendo muita dificuldade nesse início de Série B, vem tendo dificuldade, vem sofrendo ainda, principalmente conforme desse meio de campo, está ficando refém de boas atuações do Marquinhos Gabriel, enfim, e aí a hora que ele não atuar ou não atuar jogando, ou simplesmente não desempenhar um bom papel em campo, não estiver bem em campo naquele dia, muito provavelmente o Vasco não conseguirá ir bem por consequência. É verdade. O Vasco sofre ainda com a saída do Benício, né? Esse meio de campo do Vasco ainda sofre com isso. Não conseguiu achar uma peça de reposição à altura do Benício, porque quem municiava o Cano lá na frente era o Benício, tanto o Cano quanto os outros atacantes. Porque o Benício ele sabe cadenciar o jogo, ele tem um bom passe, mas até agora o Vasco não conseguiu arrumar alguém que substitua ele à altura. O Marquinhos Gabriel tá, como você falou, o Vasco está refém só do Marquinhos Gabriel. Tem que ter mais alguém para ajudar ali para poder dividir. Ele não vai ser o salvador da pátria do Vasco ali no meio de campo. Não vai. Não tem como. Tem que ter ele e mais alguém. Porque se a bola chegar no Cano, ele faz. Ele é um jogador que ele é cirúrgico.
Entendeu? Mas para isso. Mas aí eu não sei se você vai concordar comigo, mas nessa questão do Vasco, por exemplo, Benítez. Benítez também era um jogador que, conforme você citou aí, pô, até pela amizade que tinha fora de campo também com o Cano, né? E isso, né, se revertia em entrosamento dentro de campo, mas o Benítez ele também se machucava muito. Então, aí você ter um só, um 10 só, ou um cara que raciocina o jogo, dependendo da equipe que você encarar, isso pode ser facilmente identificado e sanado pela equipe adversária, fazendo uma marcação especial nesse cara. Então, o Vasco ele não tem uma válvula de escape em campo, para que caso, de repente, olha, o Marquinhos Gabriel não está bem nesse dia, ou ele não está jogando, aí seja lá quem for que vai substituí-lo não estiver bem, como geralmente vem acontecendo, o Vasco tenha uma outra válvula, as laterais, por exemplo, ou alguém que venha de trás. Essa dificuldade é que às vezes a gente enxerga no time do Vasco, por vezes, em várias partidas, não só do Carioca, ou até na época do Benítez também. E às vezes o Benítez também não estava tão bem assim. E aí, qual era a válvula de escape do Vasco? O Vasco não tinha nas laterais apoiando tanto assim para poder chegar e suprir essa ausência do meio de campo. O Vasco às vezes não tinha jogado de penetração exatamente porque dependia desse meio do campo para conseguir fazer, chegando de trás, pisando na área, chegando para a. Então, isso tudo vai limitando aí do Vasco. Então, quando chega nesses momentos assim da ausência do meio de campo, sem ter uma válvula de escape, o Vasco acaba sofrendo, acaba caindo nessa armadilha e dependendo ali de jogadas individuais, de repente, dos seus jogadores, ou algum lance de sorte ali para conseguir, né? Ou na base da mais pura vontade mesmo, conforme foi nesse jogo, acaba virando a partida. Enfim, e aí uma hora isso não pode acontecer, né? Essas coisas podem não corroborar ali, né, naquele jogo, e o Vasco pode sair derrotado. Então essa acho que é uma das preocupações da torcida do Vasco. Se você concorda comigo. Não concordo. O Vasco tem suas limitações. Não tem dois laterais, como você falou, dois laterais que apoiam o tempo todo ou tenha um bom cruzamento. Isso aí é notório. Mas a questão que eu estava falando do Benítez o Benítez era mais preparado para fazer essa função do que o Marquinhos Gabriel. Por mais que ele se machucasse. Até por uma questão de entrosamento, eu acho. Também. Também surge aquela questão das contusões. Ele se machucava muito. E o Vasco tem essa deficiência. Como eu falei, não depender só do Marquinhos Gabriel. Tem que ter outra pessoa, aí a gente concorda, tem que ter outra pessoa que faça funcionar o meio de campo, porque o meio de campo do Vasco você joga com... O Vasco joga com um atacante lá dentro da área. Lá dentro da área. Então, teoricamente, quem municia mais um tipo de atacante igual o Cano é o meio de campo. Até porque o Cano também não é muito alto para você ficar cruzando bola na área, entendeu? Concordo, tem que ter um bom lateral, que tenha um bom passe. Mas o Vasco está tentando se montar, o técnico está tentando montar a equipe com as peças que ele tem. Infelizmente, está carente. O Vasco está carente de outros jogadores, bons jogadores em outras posições. Concordo com você. Se tivesse pelo menos um lateral que atacasse e fosse uma válvula de escape, ou um atacante pelo lado do campo que fosse uma válvula de escape, seria ótimo. Mas infelizmente o Vasco não tem. E para mudar isso, para mudar essa forma dele, só com contratação, entrosamento. O Vasco disputou o Campeonato Carioca com esse mesmo time. Já está tentando encorpar alguma coisa. Né? A questão do Botafogo, como você falou, a gente achou que o Vasco estava mais preparado.
realmente, se a gente for comparar o Campeonato Carioca, o Vasco estava mais preparado. Agora a Série B é outra questão, né? Que tem outros times. Mas eu concordo com você, tem que ter outra válvula de escape, sim. Ou um lateral, ou um atacante pelo lado do campo e mais um meio de campo para fazer a bola ali circular, né? A bola rodar de um lado para o outro. E eu acho que o Vasco também está sentindo a ausência do Castan também na zaga, né? O Castan É que ele estava tá machucado, né? contundido. Então ainda também tem esse fator, né, na defesa do Vasco também, né? Ele vai O voltar no próprio próximo Rômulo jogo, ele também já volta. ali. O próprio Rômulo também jogando ali também. E aí também tem aquele negócio de Rômulo também estava voltando de contusão, precisa se condicionar ali ao esquema tático do Vasco, se encaixar melhor, também tem isso. Enfim, são vários fatores assim que às vezes numa partida a gente acaba, de repente, até fazendo um comentário, acaba não levando em consideração, e são coisas que fazem diferença sim. Né? O fato de o cara não estar entrosado no esquema de jogo, ou de repente, né, não estou dizendo que seja o caso, mas de estar jogando fora de posição, ou estar sacrificando a sua própria posição original de jogo, enfim, isso tudo atrapalha o jogador e, por consequência, a equipe. Por exemplo, seja o caso do Vasco, mais uma vez aí, para quem estiver assistindo. Mas, enfim, o Vasco ainda vai ter que sofrer um pouquinho e ralar um pouquinho mais aí, mas que bom que já venceu essa também, então dá uma respirada ali, né? Dá uma confiança ali para a galera, para olhar para frente, ó, vamos lá que vai ter que dar. Então, não é aquele negócio, vamos lá, rapaziada, não é isso, mas tem que ter confiança, e vitória traz confiança. Então, que vença, que a confiança vem acompanhando ali a equipe, então, para que lá na frente consiga resultados positivos e não fique aí numa situação de repente deixar para cima da hora para decidir uma volta Série A do brasileiro ou não. Deixar para cima da hora é bem complicado. Tá certo, é isso mesmo, certíssimo. O Castan deve voltar no próximo jogo. Provavelmente ele já volta. Aí já fica melhor. Também jogou não com a zaga titular, por causa do Castan que se machucou, estava contundido. Questão de entrosamento, é aquilo, né? Você treinar é uma coisa, agora no jogo, você colocar em prática aquilo que você treinou, com entrosamento se torna mais fácil. Mas eu acho que o Vasco vai. Eu torço para que o Vasco consiga se encaixar as peças certas e ter uma boa Série B e voltar ano que vem. Porque pra gente é triste, né? Só ter 2 times do Rio disputando a Série A. É complicado. Né? Tem que ter sim os 4 grandes do Rio de Janeiro juntos na Série A e disputar para ganhar sim. Entendeu? Vamos ver aí. Se Deus quiser e o Vasco e Botafogo conseguirem aí desempenhar o papel que a gente espera que eles, né, desempenhem aí na Série B, estarão de volta aí a Série A do Campeonato Brasileiro ano que vem, esperando confrontos regionais aí, tanto o pessoal daqui do Rio gosta. É verdade. Então, vamos lá, vamos passar agora aqui ao Botafogo. Botafogo venceu o Remo, né, e tá aí confirmando boa fase, né? A gente já tinha até introduzido aí o assunto Botafogo no meio do comentário sobre o Vasco. E aí, conforme aqui enfim, o destaque, né, para iniciar a falar do Botafogo, início dos comentários, vem confirmando a boa fase aí. Então, acho que para o time do Botafogo também tem uma coisa que contou muito a favor também. Os reforços que chegaram começaram a dar certo de forma muito instantânea. Então, o Botafogo acabou pegando essa boa fase. Aí as contratações que foram chegando ali, o Marcelo Chamusca começou a
a pensar jogadores ali que ele já conhecia, já tinha trabalhado com ele em outros times na Série B, enfim, jogadores da sua confiança, acabou indicando, né, esses jogadores ao Botafogo, né, de acordo ali com o salário de cada um, possibilidade também do Botafogo de conseguir pagar esse pessoal. Contratou, e aí ele colocando esse pessoal para jogar, já estão conseguindo dar um resultado rápido, né, nessas contratações, e a prova disso são os resultados, né? Os números não mentem. Para mim, está sendo uma surpresa agradável. O Botafogo está, nesse começo do campeonato, está sendo uma surpresa agradável. Confesso que eu não esperava o Botafogo vindo forte assim nas primeiras rodadas da Série B. Mas, como você falou, está conseguindo desenvolver um futebol onde que as peças que chegaram já estão se encaixando, estão numa boa fase, começou a dar certo, está dando certas contratações e está sendo uma boa surpresa, né? Para mim seria invertido, o Vasco ser assim e o Botafogo depois, mas não, inverteu. O Botafogo está conseguindo dar, porque cada vitória é importante. Pontos corridos assim, cada vitória cada jogo é uma final. E conseguindo, tomara que consiga manter essa regularidade, é claro que tem muita coisa para acontecer. De repente chegue mais gente que eles estão procurando contratar e se encaixar legalzinho, dá para não sofrer tanto como foi ano passado, quando a gente via os jogos do Botafogo, você não via esquema tático nenhum, você não via nenhuma jogada, nenhum jogador fazer uma jogada individual que funcionasse, a equipe do coletivo não funcionava. E esse ano não. E quando acontecia, desperdiçava. E quando acontecia, perdia. Já criava pouco. Quando criava, perdia. Botafogo, falar igual o Milton Leite, que fase, né? Que fase do Botafogo ano passado. Tinha gols assim que você via, o cara vai fazer, tu já comemorava, daqui a pouco, fora, na trave. Era complicado, né? Mas eu acho que eu acho encaixando. Eu acho que o Botafogo ano passado ele foi prejudicado também muito pela arbitragem, né? Em vários jogos também, eu acho que isso aconteceu. Mas não dá para tirar o mérito da incapacidade do próprio Botafogo em ter, né, oportunidades ali na mão de fazer o resultado e perder, simplesmente perder, e aí, né, aquela lei do futebol, quem não faz, toma, né? É verdade. E aí não foi lá e não fez, como diz Muricy, a bola pune, né? Então, não fez não fez 3, então você ia lá, tomava 1, tomava 2, isso quando não tomava 3. Verdade. Para poder compensar tudo que perdeu. Então, ficou insustentável. Mas, nesse ano, para a Série B, o Botafogo está aparentando, conforme eu falei antes, as peças se encaixando aí, nesse início. E também, né, ainda assim, seguindo aí o comentário do Vasco também, a vitória ela sempre te dá uma confiança. Dá moral, né? Se você estiver jogando, estiverem se encaixando, é uma confiança verdadeira. Agora, se você simplesmente foi ali e venceu um jogo, e aí o Vasco precisa ter cuidado com isso, né? Aí te dá uma falsa confiança, né? Você não jogou tão bem assim, mas foi lá e venceu. Isso te dá confiança? Te dá, mas tem que ficar de olho aberto para não te dar uma falsa confiança, que você já não jogou bem. Então, lá na frente, você sabe que você precisa melhorar, sabe que você tem que fazer melhor para poder chegar e aí sim ter uma confiança mais firme, né? mais firme, porque senão você acaba não dando continuidade no trabalho, né? Então, se as coisas não estiverem se encaixando, o time não estiver jogando bem, né? A torcida não estiver olhando o time,
tá legal. Igual a torcida do Botafogo tá olhando pro Botafogo agora. Tá vendo que o time tá conseguindo jogar bem, tá fazendo a bola rodar, as oportunidades estão surgindo. O Botafogo vai lá e faz o gol, perde algumas, mas é normal, né? Mas o importante é que tá fazendo o resultado. Então, você tem essa confiança mais firme. Você vê que a tua equipe está conseguindo girar. Ela tá conseguindo. As substituições são feitas de maneira que os que entram dão continuidade ao que precisa ser feito naquele momento, ou seja, fechar a equipe, ou seja, correr atrás do resultado. Então, quer dizer, você vê a equipe mais coesa em campo, entendendo qual é a responsabilidade, qual é a intenção. Então, a torcida fica satisfeita com isso, e aí consegue ver ter essa confiança, né, verdadeira na equipe, sabendo que, olha, a gente pode até tomar um gol, a gente vai correr atrás. Vai lá e corre atrás. Isso mesmo. Pode ser um jogo ou outro não consiga, mas faz parte. Mas deixar de correr atrás não pode. Então ontem mesmo eu estava conversando com o torcedor do Botafogo, na rua, ele falou, cara, eu tô otimista pra caramba. E é isso que a torcida gosta de sentir. Agora você vê o teu time jogando ali a meia boca. De repente até vencendo, mas jogando a meia boca. Você fica desconfiado. Você, tá jogando bem, venceu uma ali, trancos e barrancos, venceu outra ali, um gol de pênalti, a bola bateu na mão do cara e tal, o cara foi lá, cobrou, ganhou, mas não tá legal ainda. Vencer é bom, mas vencer jogando melhor. E é isso exatamente que traz a confiança. É verdade, e uma equipe com confiança, um time com confiança, os jogadores até ousam mais. Entendeu? Dá até mais vontade, mais oportunidade, dá mais criatividade. O jogador tenta buscar mais criatividade, porque ele está confiante, a equipe está confiante. Então, dá para arriscar mais. Entendeu? Quando ganha um jogo bem, no segundo jogo também ganha bem, aí vai crescendo. Vai crescendo. Aí no próximo jogo o cara já pensa assim, o jogador já pensa assim, vou arriscar mais um pouco. E assim vai. Não adianta querer arriscar numa fase ruim. Você pode até arriscar, mas a cobrança vai ser maior se não der certo. Quando a equipe está com confiança, você arrisca mesmo que não dê certo. Mas já mostra que para outra equipe, para a equipe adversária, que você está com ousadia. Você está sendo bem treinado. Não. Você está tendo uma surpresa. Então, é isso que você falou. A equipe com confiança, ela vai para cima, irmão. Pode até perder. Mas perde ali com a torcida vendo, teve um bom desempenho, mas não deu certo. Perdemos. Mas você vê acerto de passes, você vê finalizações, você vê o jogador tendo criatividade. Né? Jogadas, isso, você não vai ganhar, a equipe não vai ganhar sempre, né? Mas também você tem que ver o que ela produziu, o que ela está produzindo, e com confiança se produz bem melhor, né? Você tem um desempenho melhor para chegar ao teu objetivo. Você consegue desempenhar um futebol melhor, você consegue arriscar mais. E o Botafogo está fazendo isso. Sim, vamos ver aí se o Botafogo consegue manter esse ritmo aí, né? Acredito que agora com a chegada também até do He-Man lá, contratado, né? Pelo Botafogo recentemente, já ficou no banco nesse jogo. Com certeza vai ser o camisa 9 do Botafogo. Vai assumir a titularidade até pela experiência que tem. O Botafogo precisa de um 9. O esquema de jogo do Botafogo pede. E é bom finalizador. Então, enfim, não foi contratado à toa. Ele vai entrar nesse time e vai assumir a responsa ali, não tenho dúvida. E é a primeira vez que ele vai disputar a Série B também. Nunca havia disputado antes. Mas como já está ali meio que no final de carreira, né, então para ele vai ser uma experiência legal ali, cair no time do Botafogo, que já está começando a dar resultado, né? Agora vamos ver se consegue manter. O principal desafio é esse. É verdade. Bom, vamos lá, vamos mudar de assunto aqui, vamos falar do Flamengo. O Flamengo venceu mais um e mantém 100% de aproveitamento no Brasileirão. O
Flamengo fazendo o que se espera do Flamengo, né? E com um jogo a menos, né? Um jogo a Sim, menos. exatamente. Eu vou passar aqui os resultados daqui a pouco e eu estou anotando exatamente isso. O número de jogos de cada equipe para a gente, dependendo da equipe, ver o que ela pode ser capaz ou não de fazer com esse jogo aí que ainda falta. Mas vamos lá, o Flamengo fazendo o que se espera do Flamengo. O Flamengo está lá, sem Gabigol, sem Pedro, né, mas com Gerson ainda em campo, enfim. Pedro, se não estivesse com a seleção, né, contaminado pela Covid-19, acabou ficando fora, não só do jogo da seleção lá, mas como do Flamengo aqui também. Mas quem está entrando lá para substituir está fazendo isso à altura. E pegou um adversário não, como a gente diz, que não é fraco, que é bem treinado. Infelizmente o América Mineiro não está num começo de campeonato bom, campeonato brasileiro bom. O Flamengo tem peças de reposição. Bruno Henrique voltou a jogar, ter aquela regularidade. No entanto que o Gabigol está na seleção, mas o Flamengo manteve 2-0 em cima do América Mineiro, perdão, em cima do América Mineiro, que é um time bem treinado, como eu já disse, pelo Lisca, que já não é mais técnico do América Mineiro, já caiu. Flamengo aí derrubando um técnico, né? E deve ir para o Inter. Segundo informações, deve ir para o Inter. Estão especulando que sim. Na despedida dele, ele falou que não tinha nada a ver com outro time, que proposta de outro time, mas a gente sabe que no futebol não é bem assim. Futebol não é bem assim. Quando o técnico sai, é muito difícil ele ficar parado. E negar uma proposta do Internacional, eu creio que ele não vai negar. Não, e ele pediu demissão, né? Isso aí. Ele pediu demissão. Ele já estava. Ele pediu demissão, não foi? Porque ele é aquilo, né, André? A gente sabe que no futebol tudo acontece. No meio do futebol tudo acontece. Não é um meio. Não é aquele meio santo, né? Tudo acontece, E ele saiu, se despediu da torcida, falou que seria melhor assim. Mas. Chorou também, né? Até eu choraria, André. Até eu choraria. O choro tem dois motivos, tristeza e alegria, né? Tristeza, claro, que ele vai. Porque assim, Que ele vai deixar o time dele, que realmente ele deu sangue no América Mineiro. Você vê que o América Mineiro, quem acompanhou o ano passado, a trajetória do América Mineiro na Série B e na Copa do Brasil, não era um time bobo. Deu trabalho. Isso aí, ele conseguiu inflamar os jogadores, isso aí, que deu projeção para ele. É o time que deu projeção para ele como técnico. Deu uma maior visibilidade. Ele já estava no cenário, mas o América Mineiro deu uma maior visibilidade para ele. E de alegria porque certamente ele tem uma propostazinha melhor, né? Uma propostazinha melhor, ele vai ficar alegre, né, filho? Mas o Flamengo, voltando pro Flamengo, como você falou, tá desempenhando o papel que todo mundo espera, né? Hoje em dia, ninguém vê o Flamengo como um azarão, nunca foi. Mas, como favorito em qualquer competição que o Flamengo entre, ele é o favorito. Seja nacional ou internacional. Ele é o favorito. É o time a ser batido, é o time da moda a ser batido. Como no passado foram outros, agora é a vez do Flamengo. Como foi o Palmeiras, lá da Parmalat, como foi o Fluminense na era da Unimed, agora é o Flamengo. Como foi o Corinthians, agora é o Flamengo. O Flamengo é o time a ser batido. E ele está com um jogo a menos, 100%, 6 pontos.
Ele tá jogando pra frente, né? Os dois atacantes não teve, os dois homens de área que a gente diz, que é o Gabriel e o Pedro. O Gabriel na seleção principal disputando a Copa América. O Pedro estava com a seleção sub-23, que não pôde jogar porque teve problemas. E o Gabriel lá. Mas mesmo assim funcionou, 2-0. Não foi aquele jogo, aquela bola de sorte que sobrou para alguém e fez, não. Jogadas construídas e conseguiu fazer o placar. Fez o placar e manteve, né? 2 jogos e 2 vitórias. O elenco é bom. O elenco é bom. E com tranquilidade para jogar, se torna mais fácil, né? Dá para, com confiança, como a gente estava falando antes, com confiança, dá para arriscar mais. É isso que eles fazem. É isso que a equipe do Flamengo faz. Cara, bom, em se tratando de Flamengo, né, apesar de uma peça ou outra ali fora, né, o Flamengo, se não me falha a memória, também está sem Rodrigo Caio, né, estava machucado também, machucou novamente, né, enfim. Então, quer dizer, mesmo com tudo isso acontecendo, né, o Flamengo ainda consegue ali se manter no topo ali, tá ali com a mesma quantidade de pontos também do Fortaleza. Já vou passar até aqui para ter mais certeza também. Eu acho que o Flamengo está com 6 pontos e o Fortaleza está com 9. Porque o Fortaleza não, Fortaleza não. Flamengo com 6 pontos. Um jogo a menos. E Fortaleza com 9. Flamengo com um jogo a menos, verdade. Isso aí. Flamengo e Atlético Paranaense. Aliás, perdão. Fortaleza e Atlético Paranaense. Isso aí. Então, assim, o ponto positivo, mais do que positivo aí, né, é a volta, entre aspas, do Bruno Henrique atuar como ele atuava antes da contusão. E aí é o que a gente estava falando. Contusão, às vezes, é um problema muito sério para o jogador. Que até ele readquirir a confiança, preparo, né, tempo de bola, tempo, né, no caso dele, para drible, para tudo, é um pouco difícil, dependendo da contusão que o atleta, né, tem, é um pouco mais demorado ele conseguir pegar esse ritmo novamente. E ele só está conseguindo agora. Mas que bom que está conseguindo agora, início do campeonato, numa fase em que está o Flamengo sem Gabigol e sem Pedro, né? E aí tem que ter, é o que a gente fala, que a equipe do Vasco, por exemplo, não estava tendo, a válvula de escape. Olha, todo mundo procura sempre ali Gabigol, quando não é ele jogando é o Pedro, e tendo opções ali, né? E agora ele volta, justamente no momento que o Flamengo provavelmente mais, pelo menos nessa fase agora, mais está precisando, e ele ressurge ali, jogando bem. Vitinho, né, também jogou bem, né, nesse jogo do Flamengo agora, né, foi considerado um dos melhores em campo. Então, quer dizer, você tendo outras peças que funcionem da maneira que se espera, mesmo que sejam em momentos diferentes, né, mas ainda assim é importantíssimo isso faz total diferença. Então, é o caso aí de, como a gente colocou, né, guardadas as devidas proporções de jogadores, né, nas duas equipes. Não estou dizendo que sejam inferiores, mas, né, provavelmente os caras que jogam no Flamengo têm mais qualidade do que estão no Vasco atualmente, né, sem traçar nenhuma comparação direta, mas 2 e 2 são 4, sempre. Então não adianta ficar dando volta para explicar nada. 2 e 2 são 4. Né? Ponto final. Mas assim, é isso que falta às vezes, em outras, até mesmo no próprio Fluminense, que a gente vai falar já o próximo assunto. Também, às vezes, olha, um jogador não está bem, o Luiz Henrique não está entrando tão bem, o Kaique passou por uma fase muito boa, não está bem, mas daqui a pouco aparece um outro aí e aí precisa, exatamente na hora que está precisando. Né? O Caio Paulista passou por um momento aí recente também muito bom. Enfim, a gente sempre precisa do Fred também, então o Nenê também aparece. Então você precisa dessa rotatividade,
de atletas que sejam em momentos cruciais ali a válvula de escape, o Iago também. O Flamengo agora com o Bruno Henrique voltando, né? A gente voltando já a falar do Flamengo. Então, quer dizer, essas peças vão aparecendo, vão ajudando o Flamengo a fazer o resultado que ele precisa, mesmo com a ausência de outros jogadores igualmente ou um pouco mais importante, até pelo fato de serem titulares, absolutos e tal. Então, isso influencia muito no rendimento da equipe também. E aí são coisas que não acontecem com outras equipes que a gente vê por aí. Verdade. E a regularidade também do Diego, né, cara? O Diego tá jogando fino na bola. Ele tá tendo uma regularidade muito boa mesmo. Ele tá recuando um pouco para fazer aquela saída de bola e tá funcionando. Tá funcionando. Tá podendo, tá municiando o ataque, né? O Vitinho ele tem um bom chute de média e longa distância. Ele está voltando a ter a jogar o que ele jogava no Internacional, que ele jogou bem, teve uma passagem boa, uma boa passagem. E o Bruno Henrique. Mas o Diego está dando aquele equilíbrio ali no meio de campo do Flamengo. O Gerson teve uma caída, teve um rendimento abaixo, o Diego subiu e é assim. Mas os dois são válvulas de escape, os dois sabem comandar, que se deixar o meio de campo do Flamengo ficar tocando, os caras ficam tocando até amanhã. Porque os caras têm um bom passe. E aí eles propõem o jogo, né? A questão é essa, eles têm a posse de bola, mas com objetividade. Coisa que outros times não têm, que só fica tocando de lado, não tem aquele passe preciso, aquele passe mais agudo. E tem dois atacantes que eles fecham na diagonal sempre, que é o Vitinho e o Bruno Henrique. Agora o Rodinei voltou pro Flamengo, então já é um lateral que é experiente, também é uma válvula de escape. Vem de uma boa fase. Vem de uma boa fase no Inter. Isso, vem de uma boa fase do Inter. Tem um vigor físico, né? Ele, para atacar, ele vai direto, né? Então, e é identificado com o Flamengo. É identificado com o Flamengo e não deve ter tanto problema assim para de repente atuar no lugar do Isla, porque o Isla está passando por uma fase pessoal um tanto quanto difícil, segundo também informações, né? Então, enfim, acho que está em separação, em divórcio com a esposa, enfim. É verdade. Então, quer dizer, a vida do cara fica meio desorganizada. Então, o Rodinei não deve ter tanta dificuldade assim, não só pelo esquema de jogo, que favorece, né, a ele, Rodinei, mas também pelo fato de o seu concorrente direto ali pela vaga também não está atravessando um momento muito bom. E aí é um momento particular que mexe demais com a cabeça do jogador. Então, enfim, ele entrando ali com certeza tem muito a ajudar a equipe do Flamengo, com certeza. Foi uma peça de reposição importante, né? Que o Rodinei foi vice-campeão pelo Inter. Então, vice-campeão jogando com regularidade. Jogando bem. Porque o Inter fez uma campanha boa. Foi considerado o lateral esquerdo. Foi considerado o melhor lateral direito do Rio Grande do Sul, o Gaúcho. Então, veio para repor, porque tem que ter peça de reposição. Pelo calendário brasileiro e pelas competições que tem que ter uma equipe, tem que ter peças de reposição. E o Flamengo acertou em trazer ele de volta. Acertou. Trouxe ele de volta, já é conhecido do elenco do Flamengo, que ele já jogou com o Diego, já jogou com o Ilharão, já jogou com todos. Com a maioria de Diego Alves, então já tem um ambiente bom. É uma coisa você vir um lateral que nunca jogou no Flamengo ou em outro time para repor o elenco. Outra coisa é um que já conhece
o elenco, já tem uma amizade, se torna mais fácil dele desempenhar um bom futebol, né? E ele tá bem, entrou bem. Vamos aguardar aí os próximos jogos do Flamengo para ver esse desempenho aí do Rodinei nessa reestreia, né? Nessa volta dele ao Flamengo aí, clube que também ele já conseguiu ser campeão também várias vezes, enfim, conhece todo mundo, enfim, tá em casa, né? É É verdade. só jogar bola que as coisas se encaixam mais cedo ou mais tarde. Bom, vamos passar aqui pro Flusão? Vamos, vambora. Então vamos lá, o Fluminense joga mal, mas empata com o RB Bragantino, conseguiu arrancar um empatezinho ali. O Fluminense, primeiro tempo horroroso, né? Aí o segundo tempo conseguiu acordar aí para a partida. Eu acompanhei esse jogo ontem. Os dois gols do Bragantino foi saída errada de bola do Fluminense. Não querendo tirar o mérito, Mais uma vez. não querendo tirar o mérito do Bragantino que teve capacidade, competência para finalizar certo. Mas foi saída de bola errada do Fluminense. Isso aí sem dúvida. Meio de campo do Fluminense no primeiro tempo não estava funcionando. O Iago tá um pouco. Ontem foi um pouco abaixo do que ele costuma render. O Ganso, Paulo Henrique Ganso, não, não acompanhou o jogo. No, você vê o Ganso não desenvolveu um futebol que pudesse ajudar o Fluminense ali, porque a gente espera muito do Ganso, né? Ele tem um bom passe. Peraí, quem espera do Ganso? Assim, Quem não? teoricamente, Quem? teórica, Eu não espero nada. teoricamente, se você tem ele, a gente sabe que fisicamente ele é abaixo, mas a gente sabe que ele tem um bom passe, ele pode resolver numa bola parada. É isso. Mas só que ele não tá conseguindo desenvolver. Há muito tempo. Há muito tempo ele não consegue desenvolver. Mas quando tem um jogador igual o Ganso, você às vezes espera sim. Alguém pode, ele pode resolver numa bola parada. Coisa que não vem acontecendo. Ele não está acompanhando o time do Fluminense. O Fluminense fica lento, sem saída de bola. Foi tentar sair duas vezes, dois erros de saída de bola e tomou o gol, 2-0. Até correr atrás ficou complicado. No segundo tempo, o Fluminense ontem estava mais preocupado com a arbitragem do que em jogar bola, porque eu acompanhei. O juiz também, o árbitro também, pô, amarrou muito o jogo, inverteu faltas, isso mexe com a cabeça do jogador, mas o jogador tem que esquecer o árbitro e jogar a bola. E tanto que teve uma hora lá que a câmera tá sem público no estádio, o microfone capita, né? O Roger, o técnico do Fluminense, eu pensei que ele fosse ter um ataque cardíaco ou então atrás dentro de campo, cara. Porque não deu com o árbitro. E na substituição que ele acertou quando ele tirou o Ganso e botou o Nenê, o Ganso não gostou muito não, saiu, ficou chateado lá no banco. Mas fazer o quê? O Kaique não tem entrado bem. Eu não sei se é pelo fato de ele já estar vendido, né? Por Manchester City, o rendimento dele caiu. Entanto que ele é reserva. Ele está no banco de reserva. Ele não tá conseguindo. Ele não está numa fase boa. Entrou. Eu acho que não acrescentou muita coisa. Fluminense ontem, no segundo tempo, conseguiu um empate na raça. Caio Paulista fazendo um gol.
Nenê de pênalti fazendo outro. Mas a verdade é, quando o Nenê entrou, deu mais dinâmica no meio de campo. Deu mais dinâmica. O Fluminense estava muito preso mesmo, errando passes assim, bobo, perdendo bolas no meio de campo assim que não costuma perder. Opa, peraí. Tá tendo um problema aí na conexão. Tá me ouvindo? Oi, André, voltei. Opa, voltamos então. Foi um problema técnico. Estou um pouco afastado Acontece, do Rio de Janeiro. Estou um pouco afastado do Rio de acontece. Janeiro, às vezes acontece isso. Então, Internet como eu estava te brasileira, normal. Vamos lá, você parou no Caio Paulista, vamos lá. Caio Paulista está fazendo gols. Fez ontem mais um Nenê de pênalti. Na verdade, quando o Nenê entrou, deu mais dinâmica ao jogo. Pro Aliás, Fluminense, é quem fez claro. foi o Abel. Abel Hernandes de pênalti. É verdade, verdade. O Nenê chutou a bola, pegou na mão e a Abel foi e bateu. Que a gente está acostumado a ver o Nenê bater pênalti. Acho que é logo ele, bota logo na conta dele. Igual o Cano queria que o gol fosse na conta dele. Mas é isso, mas é isso. Quando o Nenê entrou no lugar do Ganso, deu mais dinâmica. A substituição que ele fez, que o Roger fez, colocou o Kaique. Não surtiu efeito desse lado. O Kaique está errando muitos passes. Eu não sei o que está acontecendo. Tecnicamente ele caiu de rendimento. Não está tendo uma boa fase agora. A gente esperava muito do Kaique, né? Que é um jogador jovem, promissor, uma boa promessa do Fluminense, que infelizmente não vai ficar muito tempo com a gente, já foi vendido. Mas o Caio Paulista é aquele cara brigador. Eu acho que ele se desgasta muito nessa função de ter que marcar, sair para o ataque, acompanhar o time saindo. Às vezes falta perna para ele chegar lá na frente e concluir.
que na verdade o jogador fica sacrificado, né, cara? É um sacrifício que você tem que voltar para poder marcar ali, fazer aquela linha de 4 ali. É sacrificante, mas conseguiu fazer um golzinho dele, já tá caiu nas graças da torcida tricolor, que aos poucos, porque ele tá fazendo os golzinhos dele. O Abel Hernandes entrou brigador, né? No primeiro tempo, Fluminense quase não teve oportunidade. O Bragantino é um bom time. Claudinho, baita jogador. Se deixar ele jogar se deixar ele jogar sem marcação já era. Se deixar ele jogar, pensar já era. O Bragantino rende bem. Mas como eu falei, os 2 gols do Bragantino foi erro do Fluminense, saída de bola, o goleiro errou na saída de bola. A bola, ele tentou dar o balão para frente, o Bragantino pegou e veio, teve competência para finalizar. Mas no segundo tempo o jogo pro Fluminense só melhorou com a mexida que o Roger fez. Sacando o Ganso e botando o Nenê. Aí deu mais dinâmica. E o Fluminense começou a atuar. Samuel Xavier também não estava num dia feliz. Que ele tem sido uma boa válvula de escape para o Fluminense. Quem viu o jogo contra o River viu ele, para mim, ele foi um dos melhores jogadores, sem contar com o Iago, né? O Iago naquele jogo foi excelente, para mim foi excelente contra o River. Ontem já tem 2 partidas que o desempenho dele está caindo, mas é aquilo. Eu não sei se é por cansaço, alguma coisa assim, por começo de temporada, porque o Campeonato Brasileiro é diferente do ritmo do Carioca, né? E da Libertadores. Mas ele deu uma queda no rendimento. Ele tem uma boa saída de bola. O Iago, para mim, tem sido um dos melhores jogadores do Fluminense. Fred ontem não jogou. Nem no banco ficou, nem relacionado para o jogo foi. Mas, como eu falei, o Fluminense só rendeu depois que o Nenê entrou. Foi uma boa mexida, que para mim era para ele ter começado o jogo. Mas sei por questões que o Roger teve seu motivo para não deixar, até mesmo pelo desgaste, né, que o Nenê tem sofrido. Porque já não é aquele jogador jovem. Mas quando ele entra em campo, o Fluminense tem um rendimento bem melhor do que teve ontem no primeiro tempo. É bom, cara. Olha, falando da equipe Fluminense, começando aí pelo Paulo Henrique Ganso, eu vou ser sincero, eu esperei alguma coisa do Ganso logo no início. Se ele não mostrou no início, eu sabia que ele não ia mostrar, mas era nenhuma. Primeiro. Segundo, dizer que ele não sabe jogar bola, não é que ele não sabe, ele sabe. Só que para o futebol atual ele é lento demais. Na minha opinião, ele é lento demais. Então você pode botar ele para jogar no Barcelona, tocando bola ali com o Messi. Provavelmente o Messi vai se irritar com ele, vai falar, pô, precisa, tem que ser mais rápido. Não, assim, eu já falo sobre esse assunto, Paulo Henrique Ganso, desde que a gente começou a fazer o programa aqui, né, muito lá atrás, né, porque eram mais outros 2 colegas nossos que faziam com a gente aqui. Você vai falar que o cara não sabe jogar bola? Não, saber ele sabe. Só que assim, tem que saber se o cara quer, tem que saber se o cara está disposto a fazer o que precisa que ele faça. Porque, assim, eu acho ele muito desinteressado. Em termos salariais, o cara, eu acho que não tem que reclamar de assunto grana. Pegou um contrato de 5 anos. Eu jamais faria isso. Um contrato de 5 anos com um jogador com o histórico de Paulo Henrique Ganso. Sinceramente, com o estilo dele de jogo. Não colocaria no Fluminense um contrato de 5 anos, mas nunca. Nem no Fluminense, nem em time nenhum. Se de repente eu fosse presidente de futebol,
enfim, mexesse com contratação, mas nunca que ia pegar um cara com o Paulo Henrique Ganso e botar com 5 anos de contrato. Ia ser 2 no máximo. E com o segundo, aí, produtividade. Produtividade. Se tivesse que fazer um terceiro ano com ele, seria totalmente produtividade. Vai receber de acordo com o que joga. E você dá um salário alto para um cara, o cara vai ficar confortável ali, tanto faz ele jogar ou não jogar. Eu vou ficar pagando um salário alto para um cara que está no banco de reserva e que, pô, não está acrescentando em nada para a equipe. Pô, é dinheiro jogado pela janela. Podia estar pagando, de repente, um cara aí que viesse até da Série B, mas que joga bem, né? Podia estar pagando um outro cara aí, revelação de algum outro time aí, e contratar e, né, e botar no time para poder jogar. Provavelmente estaria dando um resultado melhor do que ele dá. Resultado prático, tá ajudando a equipe, tá dando passe, sabe? Tá retendo a bola quando tem que reter, o time tá ganhando, ele tá ali, ele entra, ele segura a bola, ele cadencia o jogo, ele distribui bem na hora certa. Não tá fazendo absolutamente nada disso. Absolutamente nada disso. Então, pô, pra que eu vou manter um cara desse na equipe? Vou ter que manter porque eu tenho um contrato com ele de 5 anos. E aí entuba isso no time e vambora. Folha salarial tá lá do cara e ele tá lá incluso para ser pago, juntamente com os demais. Mas não está rendendo 5% do que poderia estar rendendo. Isso é irritante. Isso é irritante. Eu estou falando aqui do Fluminense. Mas se for em qualquer outra equipe, vai ser igualmente irritante. Você manter um cara com salário alto que não está te dando resultado nenhum. Absolutamente nenhum. Ah, não, mas é o Ganso. Pô, para mim ele podia estar fora do Fluminense tranquilo. Estava eu e acho que de repente boa parte do torcedor do Fluminense para que ele fosse negociado com o Santos. Quando bateu essa história de que, ah, não, o Santos está interessado, que o Diniz gosta dele. Diniz, a gente manda ver Sedex para você agora. Chega para você hoje antes das 10, a gente manda Sedex 10. Bota em pacote e manda. Vai lá, cara, um abraço, vai ser feliz na equipe que te revelou. Mostra teu futebol lá, porque aqui a gente não quer mais. A gente já esperou demais que isso acontecesse. E não aconteceu e não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu não estou dizendo aqui que falando mal do cara, ele pode jogar o futebol dele, no ritmo que ele tem, mas no Fluminense não. No Fluminense não. O Fluminense não precisa de alguém com o futebol de Paulo Henrique Ganso por lá. A equipe do Fluminense não precisa disso. O Fluminense é considerado uma equipe de guerreiros. O próprio nome diz, pô, guerreiros, por causa da campanha de 2009, né, que conseguiu chegar lá e correr atrás, não ser rebaixado, ganhou praticamente todos os jogos que restavam e escapou do rebaixamento. E aí sim conseguiu esse nome de time de guerreiros. Para chegar um cara com a característica do Ganso, não jogar absolutamente nada, não, a equipe do Fluminense não precisa, não é nem característico da equipe ter um jogador como esse. O cara não briga em campo, o cara não sua a camisa. Ontem foi considerado um dos melhores em campo, sabia que estava jogando bem, saiu chateado, porque podia ter continuado, ter dado, né, continuidade ali a boa partida que ele estava fazendo. Mas um cara como ele vai ter que ficar parecendo cometa de rally, toda hora chega, passa um ali, e daqui a pouco, em, sei lá, não sei quantos meses mais, ele vai ter uma única boa partida. Aí por um contrato de 5 anos, se o cara jogar bem uma partida a cada 5 anos, tá bom? Pô, não tá. 2, tá bom? Não tá. O cara tem que dar rendimento para a equipe. E ele não faz isso. Então não adianta. Tomara, sinceramente, que ele seja negociado aí com o Santos. Diniz, pega ele aí, abraça, manda ele jogar com você. Vai ser feliz, mas aqui, infelizmente, no Fluminense não vai dar mais certo. Já não deu antes, não vai dar agora. Ou alguém acha que no último ano de contrato dele ele vai gastar a bola. Pô, não vai, cara. Não vai, não adianta que não vai. Então o Fluminense vai ter que aturar Paulo Henrique Ganso durante o restante do seu contrato todo, até completar que ele não é maluco também virar as costas, não estou sendo aproveitado aqui, quero ir embora. Vai jogar dinheiro pela janela? Não vai. Então, a equipe do Fluminense vai ter que aturar ele o resto do contrato inteiro. Se ele estivesse jogando bem, você acha que o Roger não ia utilizar ele? Pô, claro que ia utilizar.
jogando Libertadores, jogando. Aí o cara vai, não, porque eu estava escutando no rádio. Ah, porque ele deu, né? Ele deu caneta, ele correu, mas uma vez só, com que ele ganha, sinceramente, não é inexpressivo isso. E até fazer um comentário desse de, não, mas ele tá fazendo ali um esforço para começar. Não vai, sinceramente não vai. Falando do restante da equipe, o Fluminense está muito previsível ali, jogando, né, as alterações são previsíveis, né, a forma da equipe jogar está ficando previsível. O que você falou, acaba sacrificando a molecada para voltar para marcar, e aí na hora de correr lá na frente falta a perna para o cara, né, a temporada é longa, são vários jogos, é Libertadores, é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, foi ainda há pouco Carioca, então são várias competições, você jogar sempre da mesma maneira, você acaba ficando previsível, acaba cansando a equipe, né, não consegue o resultado necessário, desgasta demais todo mundo, não tem tanta peça de reposição assim, né, É verdade. Então as coisas em algum momento ali não vão se encaixar, exemplo do jogo de ontem. Aí começa a falhar, né? Entregou 2 gols, conforme você bem disse, entregou 2 gols para os caras. Mérito deles que entenderam que o Fluminense estava mal naquele momento ali, viram as jogadas bisões e tiveram a capacidade de chegar lá, fazer 2 gols mediante esses 2 erros. Mas o Fluminense também teve a sua capacidade de correr atrás e fazer 2 gols. Então, perturbar ali no ataque, bater de frente com os caras e tal. Bragantino, que eu acho uma equipe muito boa. Eu acho uma equipe muito boa. Tem vários jogadores ali que sabem muito de bola. Craque. Não é. Mas os caras jogam muito bem. O técnico deles também não é ruim. Era técnico do Flamengo há um tempo atrás. Um ano e pouco, até um pouco mais do que isso. Foi técnico do Flamengo. Então, quer dizer, eles têm uma boa equipe, tem estrutura, tem grana, daqui a pouco vão começar a passar à frente, conforme já começaram a passar várias equipes aí mais tradicionais. Né? O Bragantino hoje em dia é melhor que o Corinthians? Aliás, vão até jogar, né? Acho que é o próximo jogo do Bragantino, se não me falha a memória, é o próprio Corinthians. Então, quer dizer, osso duro de roer. Para a galera lá de São Paulo, é uma pedrinha no sapato. Né? E vai continuar a ser. Vai continuar a ser, porque o dinheiro faz isso. Os caras conseguiram grana, conseguiram estrutura por consequência. Vão aos pouquinhos ali montando uma equipe boa. Já visto aí o RB Leipzig, lá na Alemanha. Todo ano tá aqui. Segundo colocado, segundo, terceiro, segundo, todo ano na Liga dos Campeões. Por quê? Dinheiro, investimento, estruturou, montou uma boa equipe. Tá lá, toda hora a Liga dos Campeões. Todo ano tá lá disputando. Ganhar, aí é outra história. Mas tá ali disputando. E não estava, há vários anos atrás não estava. Então, o Bragantino aqui no Brasil, mais especificamente em São Paulo, pode ser que daqui a pouco esteja no mesmo caminho. Os passos iniciais. Os passos iniciais. Sim, eles são chatos, pô. Pergunta lá em São Paulo se eles não incomodam a galera de lá. Eu que tô lá agora em São Paulo, eu eu acompanho também. Você que tá mais perto aí em quilometragem. Eles incomodam. E também ontem o Fluminense perdeu na saída de bola porque o Martinelli não jogou, né? O Martinelli ontem não jogou. Entrou o Wellington. O Wellington é mais marcador do que um jogador para ter uma saída de bola. Então já perdeu qualidade no passe, no meio de campo. Porque ali o Iago e o Martinelli vão se revezando. Vão os dois se revezando. A jogada, o erro da saída de bola do Fluminense foi jogar a bola, tentar jogar a bola lá para frente. Só que o goleiro bateu mal. Mas só que o Bragantino, como você falou, eles pegaram o erro de bola, construíram a jogada, finalizaram e foi gol. O Bragantino realmente não é um time que incomoda. E o Fluminense teve força para reagir no segundo tempo.
Saiu perdendo de 2-0 e conseguiu chegar ao empate. E não é fácil estar perdendo de 2-0 para o time do Bragantino e conseguir empatar. Lá em Porque Bragança Paulista. isso aí, a zaga deles também funcionam. E como eu falei, o Claudinho é o maestro do Bragantino. Podia fazer uma troca, né? Botar o PH lá e trazer o Claudinho pro Fluminense, pô. Seria uma boa, Só né? se, só se eles estiverem totalmente loucos para fazer isso. Só se eles estiverem totalmente loucos. Eu vi, Totalmente. eu vi que você ficou meio irritado com a situação do Paulo Henrique Ganso. Eu acho Ah, ele desinteressado. cara, Desinteressado. o assunto Ganso me irrita profundamente. Me irrita profundamente. Percebi. Porque, não, é porque assim, eu vejo como inadmissível, né, opinião particular. E aí eu não escondo meu time aqui para ninguém, eu sou torcedor do Fluminense, sempre falei isso desde o primeiro programa. Então, quer dizer, você vê um cara atuar dessa forma, né, ganhando um bom salário com a camisa do time pelo qual você torce, e esse time tendo como característica ser um time brigador, que corre atrás e tal, e você vê um cara como ele destoando, Não dá, né, André? tá destoando. Tá todo mundo ali brigando, o cara tá, pô, se mexe daqui, corre ali, vai ali, dá um toquezinho pro lado. Às vezes, quando dá, né, bateu aquela eureka, ele vai, acha um passe, dá um passe para alguém na cara do gol, mas isso daí é mais fácil o Saci cruzar a perna do que ele fazer isso hoje em dia. Então, quer dizer, Ele é. a Eu gente vendo, acho, eu acho. A a minha gente vendo opinião, futebol, a gente vê que ele o é, cara tá fora do ritmo total, cara. ele é desinteressado. Eu acho que ele se tornou um jogador desinteressado. A partida tá aqui, ele tá aqui. Tá bem abaixo. Entendeu? Ele é desinteressado e você, você, você vê ele se arrastando em campo. Você Não, vê ele se arrastando em cara, campo. não, cara, olha só, eu entendo que esse seja o estilo de jogo dele, mas que ele vá para algum clube que tenha esse estilo de jogo. Eu acho que nenhum tem, porque né, eu ouço muito outros comentaristas e tal, né, o Francisco Aiello, que é da Rádio Globo hoje em dia, ele tava falando, o Ganso joga na velocidade de canal 100. Para quem não sabe, canal 100 era mas é verdade. Pra Eu galera que tem lembro que eu assim, não sei. 30 e pouco aí. Você ia no cinema para assistir o Canal 100 e aí o cara recebia a bola, né? Futebol nos 70, né? Anos 60, 70, até anos 80. O cara parava, olhava, aí o marcador não vinha, ele olhava as opções que ele tinha, tocava do lado. O Ganso era para ter jogado nessa época aí, ele nasceu na época errada. Ele tem o futebol certo, só que para a época errada. Ele era para ter jogado naquela época, ele ia ser um cracaço de bola, mas hoje em dia não. Hoje em dia ele não consegue. E aí não adianta você ficar com aquela dose de otimismo, né? Absurda, e, porra, não, ele vai chegar e porra, vai entrar em campo, uma hora o futebol dele vai aparecer. Não, não vai. Vamos ser mais. Não vai. Não vai. Eu não acredito. Eu, como torcedor do Fluminense, não só como torcedor do Fluminense, como quem acompanha futebol, não, eu não vejo. Eu não vejo. Se tivesse que aparecer, já teria aparecido. Que é o que a gente já falou É, aqui em vários programas. Falta o que pro realmente. cara? O cara tem um clube que não tem uma estrutura que é um lixo. Então vamos lá, o cara tem estrutura, o cara tem alimentação certa na hora certa, o cara treina, o cara tem estrutura para treino, o cara tem bom equipamento de treino, o cara tem tudo. O cara tem tudo. O futebol não vem por quê? Aí a culpa é do clube, é da estrutura do clube, é do pagamento, é do. Não é, pô, é dele. Então a gente direcionar isso para o clube é covardia. A Verdade. responsabilidade é do atleta. É do atleta. E A ponto gente só final. direciona porque, para mim, eu vou confessar uma coisa que eu conversando com um amigo há muito tempo, quando o Fluminense contratou ele, para mim foi uma contratação errada. Ah, total, Para pô. mim foi Total. uma contratação errada.
Por quê? Não. Porque ele não tem condições. Ele nem tem condições. Aí eu ouvi de um amigo que falou assim: o Ganso já é um ex-jogador que está em atividade. Mas se você falar aí, a grande imprensa chegar e começar a colocar isso, tudo bem, eu sei, pô, o cara tem família, o cara tem É, filho, o cara tem esposa, o cara tem a vida dele particular, o cara... Mas aí tem isso tudo, ok. Mas quem se coloca nessa situação é o próprio atleta. De todo mundo ser mais duro com ele na crítica. Se o cara estivesse jogando bola, a gente não ia estar falando disso aqui. Vários verdade. outros comentaristas não ia estar. E futebol, e o pior, você sabe que futebol o cara tem. Tem, desaprendeu da noite para o dia, porque foi lá para fora e esqueceu o futebol lá fora, né, na Europa, Não. ou jogou razoavelmente bem no São Paulo, ou o futebol que ele tinha muito bom no Santos, ele também desaprendeu tudo. Quando bateu no Fluminense, ó, acabou. Não. Não sei mais jogar futebol. Não é isso, cara. Não é isso, mas o próprio É, atleta se coloca nessa situação de receber críticas, porque a gente vê que o cara não está se esforçando. Ao nosso ver, a nossa maneira de ver futebol, você vê o ritmo de outros caras que jogam no meio de campo, ele distou totalmente. O Diego, no Flamengo, muito mais velho do que ele, e joga absurdo. O Nenê no próprio Fluminense, companheiro dele de equipe, uma vez ele foi lá e o Nenê foi ser substituído, e ele estava entrando no lugar do Nenê, não vou me recordar agora qual jogo foi, ele ficou fazendo a reverência para o Nenê na beira do campo, o Nenê estava arrebentando. Aí eu disse, porra, tu não se sente incomodado não, cara, com um cara de praticamente 40 anos, correndo igual um garoto, jogando fino da bola, fazendo gol de falta, dando assistência, foi de fazendo falta. gol, e você muito mais novo do que ele não está fazendo 5% do que o cara faz? Isso me incomodaria. Se eu estivesse sendo substituído, me incomodaria, mas aí é do brio, da consciência de cada um. O cara não se sentir, né, no direito de, mesmo sendo mais novo, né, correr atrás ali, competir em igualdade com um cara que é muito mais velho que você, pô, claro que você tem condição. Futebol para isso tem, estrutura para isso tem. A mesma coisa que o cara tem, você tem. A diferença é, É, você quer, o outro cara quer, você não. Ponto. A diferença é essa. O cara não quer. não é à toa que ele nem tem sido aproveitado. Não sei como é que o Roger aproveitou ele ontem. Não, o treinador, ele não vai chegar nunca na frente da evolução, ó, ele é um atleta que eu não conto. O cara É, não vai fazer isso. Ele, não, faz parte da equipe, vai ser aproveitado. Mas o cara na beira do campo, vendo o treinamento, o cara olha e fala assim, posso botar esse cara para jogar? não Não dá, pode. Não não dá. dá. Não dá. Não No dá. íntimo dele, ele olha, ele tá lá. Não. Às vezes ele está conversando na beira do campo, lá no treinamento com a galera dele, né? Com o pessoal que é assistente técnico dele e tal. Fala assim, lá, pô, tu dá a bola pro cara, o cara corre 1 metro para um lado, 1 metro pro outro, 1 metro pro outro. O cara não abre, o cara não... Aí, né, a gente está, claro, é uma conversa hipotética. Mas que eu não acho nada difícil de acontecer. Eu não acho. Eu já tenho vídeo até no YouTube do Muricy, na época dele do São Paulo, o Muricy, né, brincando com ele, o Muricy, lá, ó o Ganso, a movimentação do Ganso, o Ganso parado no meio de campo do treinamento. Mas, Ganso, movimenta, Ganso, o Ganso lá parado. E, tipo, porra, é sério que tu vai ficar levando a sério um cara assim, para você contar com ele para ser decisivo? Você não pode contar Não, com ele para ser decisivo. Não, não pode. não vai, não Não vai, pode. não vai. Enfim, é esperar para ver o que acontece, torcer para que ele seja negociado. Ganso, volta para o Santos, vai ser feliz lá, entendeu? A gente contrata outro cara para fazer o teu papel no Fluminense. Vai, se for, vai com Deus, seja feliz, toda a felicidade do mundo para você, mas não fica no Fluminense. Garanto que a maioria da torcida do Fluminense não quer o Ganso no Fluminense. Eu duvido. Com Eu certeza. duvido. Mas vamos lá, tem mais coisa para a gente Vamos lá. falar aí, eu preciso falar. Vamos lá, resultados do Campeonato Brasileiro, terceira rodada. Santos e Juventude empataram em 0x0, Palmeiras e Corinthians empataram em 1x1, o Vamos. Atlético Mineiro venceu São Paulo por 1x0, o Grêmio foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 1x0, o Flamengo venceu o América Mineiro por 2x0,
o Bahia foi derrotado pelo Internacional por 1-0. Fortaleza venceu o Sport Recife por 1-0. Bragantino e Fluminense empataram em 2-2 e a Chapecoense empatou com o Ceará em 0-0. Jogos da quarta rodada, próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Internacional, jogos de quarta, tá? Internacional e Atlético Mineiro às 19 horas. São Paulo e Chapecoense também às 19. Corinthians e Bragantino às 20h30. E Juventude e Palmeiras às 21h30. Estes os jogos de quarta. Na quinta, América Mineiro e Cuiabá às 16 horas. Ceará e Bahia também às 16 horas. Sport Recife e Grêmio às 19. Atlético Goianiense e Fortaleza também às 19. E Fluminense e Santos também às 19, fechando a rodada. O Flamengo não vai jogar nessa rodada porque vai estar enfrentando o Coritiba no jogo de volta na Copa do Brasil. O jogo também vai ser realizado na quarta-feira às 21h30. Flamengo e Coritiba, portanto, quarta-feira às 21h30, jogo de volta da Copa do Brasil. Ok? Deixa eu já colocar meu ok aqui, dizendo que eu passei para vocês. Vamos lá. Okay. Colocação, né? Classificação do Campeonato Brasileiro. Em primeiro, Fortaleza com 9 pontos em 3 jogos. Em segundo, Atlético Paranaense também com 9 pontos em 3 jogos. Em terceiro, Flamengo com 6 pontos em 2 jogos. Lembrando que o Flamengo está com um jogo a menos. Em quarto, Atlético Goianiense com 6 pontos em 2 jogos. Em quinto, Atlético Mineiro, 6 pontos em 3 jogos. Em quarto, Bragantino, com 5 pontos em 3 jogos. Em sétimo, Fluminense, 5 pontos também em 3 jogos. Em oitavo, Bahia, 4 pontos em 3 jogos. Em nono, Palmeiras, com 4 pontos em 3 jogos. Aliás, do oitavo até o 13º, que é o Internacional, então vamos lá. Bahia, Palmeiras, Corinthians, Ceará, Santos, Internacional, todos eles com 4 jogos e 3 pontos. Em 14º, Juventude, com 2 pontos em 3 jogos. Em 15º, Cuiabá, com 1 ponto em 2 jogos. Em 16º, Sport, com 1 ponto em 3 jogos. Em 17º, São Paulo, também com 1 ponto em 3 jogos. Em 18º, Chapecoense, com 1 ponto em 3 jogos. Em 19º, o Grêmio, com 0 ponto em 2 jogos. E em último, lanterninha, o América Mineiro, com 0 ponto em 3 jogos. Beleza? Beleza. Bom, mudando de assunto aqui, vamos passar agora para o vôlei. Liga das Nações de Vôlei Feminino. O Brasil venceu a Tailândia por 3-0, parciais de 25-11, 25-14 e 25-10. Próximo jogo do Brasil, no dia 18, agora sexta-feira, às 10 horas da manhã, o Brasil encara a Coreia do Sul, que é a 14ª. Na colocação, o Brasil está em segundo aí, em primeiro, os Estados Unidos, com 36 pontos. Em segundo, o Brasil com 31. Em terceiro, o Japão com 25. Já na Liga das Nações, no masculino, né, o Brasil, na sexta-feira, venceu a Polônia, também por 3-0, parciais de 25-17, 28-26, 25-19. O Brasil encara amanhã a Eslovênia, que é a 4ª colocada. O Brasil está em primeiro, seguido com 24 pontos, né, seguido pela Polônia com 21. Terceira, a França, também com 21 pontos. Ok? Vamos lá. NBA, playoffs. O Milwaukee Bucks venceu o Brooklyn Nets por 107-96, empatando a série em 2-2. Denver Nuggets foi varrido pelo Phoenix Suns por 4-0, né, e a última partida venceu por 125-118 para o Phoenix, ou seja, lá nos Estados Unidos, quando a equipe acaba eliminando a outra na melhor de 4 jogos por 4-0, eles usam o termo varrido, né? Então o Phoenix varreu o Denver Nuggets por 4-0. O Atlanta Hawks estava jogando agora, né, jogo rolando, às 20h30 contra o Philadelphia 76ers, e o Philadelphia vai liderando a série por 2-1. Esse é o jogo 4, né, da série. E o Los Angeles Clippers joga agora às 11 horas contra o Utah Jazz na série de jogos
o Utah vai vencendo por 2-1. Então também o jogo quarto a ser realizado agora a partir das 11 da noite, ok? Ok. Basquete Então vamos. você que manda, NBA. Ah, não, eu estou tentando acompanhar, mas o ritmo está meio alucinante de vida. Confesso que não estou conseguindo acompanhar muito, mas Phoenix Suns está jogando demais. Chris Paul, já falei isso em outro programa também. Chris Paul, com a experiência que ele tem, ele agrega demais nas equipes por onde ele passa. Então, o Phoenix agora, o Houston Rockets, enfim, por onde ele passa, ele consegue desempenhar um excelente papel, ajuda a levantar a equipe, não está sendo diferente lá no Phoenix, está jogando demais. Para mim, é o melhor armador da liga, disparado. Né? Para mim, são, respectivamente, ele, Kyrie Irving e esse Trae Young do Atlanta Hawks, que vai jogar hoje, inclusive, né? A partir das 11. Bom, vamos lá. Resultado de Roland Garros. Torneio Roland Garros. No simples masculino, Novak Djokovic venceu Stefanos Tsitsipas por 3-1, parciais de 6-2, 2-6, 6-3, 6-2 e 6-4. Então, levando mais um Roland Garros aí para casa, o Djokovic. E no simples feminino, né, a tcheca Bárbara Krejcikova venceu a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2-1, parciais de 6-1, 2-6 e 6-4. UEFA Euro, resultados. Turquia venceu foi derrotado pela Itália por 3-0. País de Gales empatou com a Suíça em 1-1. A Dinamarca foi derrotada pela Finlândia por 1-0. A Bélgica venceu a Rússia por 3-0. A Inglaterra venceu a Croácia por 1-0. A Áustria venceu a Macedônia do Norte por 3-1. A Holanda venceu a Ucrânia por 3-2. A Escócia foi derrotada pela República Tcheca por 2-0. A Polônia foi derrotada pela Eslováquia por 2-1. E Espanha e Suécia empataram em 0-0 hoje. 0-0. Amanhã estreia o Grupo da Morte, Hungria e Portugal à 1 da tarde e França e Alemanha às 16 horas. Bom, falando aí do ocorrido aí com o Eriksen da Dinamarca esse final de semana aí, você até comentou que estava assistindo o jogo. Complicado, né? Os atletas são tão testados aí, viram os caras de cabeça para baixo, do lado do avesso, todo início de temporada, e ainda assim existem casos como esse. Foi assim uma cena muito forte. Eu tô aqui na casa da minha mãe, tô aqui no Rio de Janeiro, aqui em Guapimirim, eu tava assistindo o jogo, vendo, mas, cara, se você vê a cena, você fala assim, o cara tá morto, o cara morreu, o jogador morreu. Foi bem na hora que meu irmão tava chegando, que nós comemoramos o aniversário da minha irmã, no sábado, bem na hora que ele chegou e aquele alvoroço todo no campo, é uma cena assim, triste de se ver no momento, mas alegre de saber que ele tá estabilizado. Mas é uma cena chocante, né? Chocante, André, chocante, porque a câmera pegou assim, bem de frente mesmo, bem central, na hora que ele cai. Você vê que o outro jogador da Dinamarca foi bater o lateral, ele já vai desequilibrado sozinho. A bola bate nele, ele vai e cai. E é como você falou, isso aí eles fazem exames, mas é uma coisa assim, no momento, não tem... Por mais que ele tivesse feito exame antes do jogo, não ia acusar o que aconteceu com ele. Eu não sou cardiologista, mas eu passei por cardiologista, você sabe da minha situação, então a gente vem acompanhando, eu venho acompanhando, me inteirando nesse assunto, sobre esse assunto de problemas cardiológicos.
Mas ali foi a chamada, só não foi morte súbita, mas foi uma parada cardíaca, parada respiratória, cardiorrespiratória, que os médicos, graças a Deus, atuaram rápido, porque você sabe, quanto mais tempo demora, mais tempo você perde, né? O tempo fica menor para você recuperar a pessoa, ressuscitar a pessoa. E graças a Deus os médicos entraram, da Dinamarca entraram, a equipe médica entrou rápido, os jogadores desesperados, a equipe médica entrou rápido, conseguiu socorrer ele a tempo, e não foi pouco tempo que ele ficou lá tentando reanimar ele, foi cerca de 7 minutos. E para quem sofre uma parada cardíaca, A tem que poder eternidade. 7 minutos. E o médico da Dinamarca, depois dele, deu uma entrevista dizendo: nós ressuscitamos ele morreu. Ele Ele momentaneamente morreu. morreu. Ele falou, ele morreu, nós conseguimos ressuscitar ele. E o médico da Dinamarca falou assim: ó, eu não sou cardiologista, porque aconteceu com ele, mas ele vai estar sendo monitorado, vão descobrir o que aconteceu com ele, qual foi o motivo, vai ser feito exames mais precisos, a fundo, mas a cena também que emocionou o pessoal foi que quando o capitão, se eu não me engano, foi o capitão, foi o goleiro que foi falar, acho que foi o capitão da Dinamarca que foi falar com, acho que a namorada dele, que a Esposa. namorada dele, e essa esposa estava lá no estádio quando ela entrou. Assim, foi uma cena assim chocante. A torcida da Finlândia chorando, os torcedores da Dinamarca, os jogadores, imagine, né? A cabeça dos jogadores naquele momento. Mas graças a Deus que tudo se resolveu, ele está bem. E falaram, né, que ele, quando ele acordou lá, que ele está saindo na marca, que ele queria voltar para jogar. É porque causa uma Não, confusão mental, né? o cara volta Causa. totalmente fluencia. Totalmente. Totalmente sem saber o que aconteceu. Sem saber o que aconteceu. E É, graças a segundo, Deus, deu sorte. Deu tudo certo para ele. graças a Mas Deus. Segundo, para segundo mim, informação. Pode falar. para mim o jogo não devia ter recomeçado, voltado o jogo, entendeu? Concordo. Porque fica sem Concordo. cabeça. Sem cabeça. Por mais que ele esteja bem lá no hospital, dando força, mas eles decidiram porque, em respeito ao. Falaram que ele mandou mensagem, alguém mandou mensagem por ele dizendo que ele pediu para continuar em respeito ao público. Mas para mim não tem cabeça, o jogador não tem cabeça. Não tem cabeça, não Não, deveria ter começado. nenhuma. Foi, foi, Bom, foi um momento triste e alegre, né, naquele momento que ele teve esse problema, esse mal súbito, e alegre por saber que deu tudo certo. Graças a Deus. para outra recuperação lá para ele, segundo informações que eu estava ouvindo na rádio um pouco mais cedo, provavelmente, né, isso ainda vai depender de uma bateria de exames e tal, mas provavelmente ele não vai mais poder jogar futebol. Provavelmente, não é certo ainda, vai depender de, como eu disse, de exames e tal, né, de uma apuração médica bem detalhada no É mais caso dele, mas profunda, mais profunda. Tem, que- tem que pro- ser, prova- tem que ser provavelmente ele não bem, volte a praticar futebol tem que ser profissionalmente. bem investigado, né? E vai ser, com certeza vai ser bem investigado. Sim, sem E, dúvida. e eles pesam, né? Eles vão fazer, vão ver, vão pesar se dá para ele continuar jogando ou não. A gente teve o caso do Washington, que teve um problema no coração cardíaco. O Washington, coração valente, que conseguiu voltar a jogar. Mas cada caso é um caso, né? Teve o Cada. Serginho do São Caetano, que infelizmente acabou falecendo. Infelizmente não conseguiu. Teve outro jogador do Benfica, não sei se você se lembra, que Sim. teve. Eu também acompanhei, eu estava vendo aquele jogo, cara. É uma cena assim muito forte. Eu estava vendo o jogo. E porque eu acompanhava o Benfica por causa do Roger tinha saído daqui do Fluminense.
Roger Flores, tinha jogado no Benfica, era companheiro do jogador Ferrer. Lembra o nome dele? Ferrer. O jogador lá. Eu acompanhava o Benfica para ver se via o Roger em atuação, porque eu gostava do futebol do Roger. Esse jogo eu também estava acompanhando e infelizmente ele não teve a mesma sorte que o Eriksen teve. E o Eriksen é um bom jogador. É um bom Não, ele jogador. joga na Inter de Milão, né? Um bom jogador. Joga Acompanha na o Inter de campeonato Milão. italiano também. É um bom jogador. E Mas infelizmente. uma discussão que estava... Discussão, né? Uma forma de dizer, de trazer casos anteriores à tona, é que, mediante todos esses casos anteriores, do Ferrer, que se citou, do Serginho, do São Caetano, enfim, alguns outros casos que ocorreram, foi montado um protocolo, né, para caso isso acontecesse, esse protocolo fosse utilizado, e foi o caso nesse jogo. Né? Então, esse Foi. protocolo ele foi utilizado, foi desenvolvido um desfibrilador, né, Isso. menor, né, para que fosse usado à beira do campo ali e tal, exatamente com esse propósito de acontecesse um atleta ter um mal súbito, que ele fosse utilizado de uma maneira mais prática para poder reanimar o atleta e aí restabelecer, né, o próprio atleta para que ele fosse reanimado e voltasse, né, conforme foi o caso, inclusive, do Eriksen. Então, o protocolo foi seguido e funcionou, né? Então, isso também foi mediante aí outros casos anteriores e aí a parte médica agindo, né, montando esse protocolo para caso acontecesse, ele fosse seguido e conseguisse sanar ali o problema. Então, também para Foi. a médica que O protocolo. desenvolveu, tanto a que desenvolveu isso, quanto a que aplicou, né, no jogo. Foi bem. Foi um protocolo feito, o protocolo foi bem executado ontem. Ontem não, sábado. Perdão, sábado. Teve também outro jogador de uma seleção africana, que eu não lembro se foi de Camarões também, que teve o mesmo caso. Que teve esse mal súbito jogando no meio do jogo. E, enfim, graças a Deus que ontem deu tudo certo. A Eurocopa teve isso, né? Esse momento triste, momento assim de apreensão, mas também teve momentos bonitos do gol do jogador da República Tcheca do meio de campo. O gol que o Pelé tentou fazer e não fez. O gol que o Pelé inventou. Esse eu ainda não consegui assistir, não. Eu vou assistir. Foi contra a República Tcheca e Escócia, né? Que ele fez o primeiro gol de cabeça da República Tcheca e fez o segundo gol do meio de campo. Isso, do meio de campo. Passou a linha do meio de campo, ele foi 51 metros. Se você vê o gol, André, você fala assim, que gol! A câmera de dentro do gol veio pegando a imagem da bola, parece que a bola vai sair. E o goleiro desesperado, irmão. O goleiro cai lá dentro da rede, lá igual quando a gente... Não sei se você já pescou siri, fica lá dentro da rede, dentro do pulsar. O goleiro caiu lá, cara. Lindo, todo embolado lindo, na rede. lindo. O futebol tem isso, né? Nos proporciona esses momentos lindos e momentos tristes também, mas momentos mais alegres do que tristes, né? Com certeza. Bom, essa situação aí do Eriksen, depois com certeza a gente vai trazer mais notícias aqui, né? Enfim, se ele vai conseguir ainda praticar, né, o futebol de forma profissional ou não, como é que vai ficar decidido isso com o clube, o qual ele defende hoje em dia, né, que é a Inter de Milão. Enfim, a gente vai ver aí como é que vai ficar e vai passando aqui no programa para quem nos assiste aí. Beleza? Verdade. Só para fazer um último lembrete aqui, um amigo meu me perguntou hoje, então vamos lá, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana retornam ambas as competições somente no dia 13/7
e Depois da também Copa ambos América. na fase de final, ok? Então, para quem estava com a dúvida aí de quando ia voltar tanto a Libertadores quanto a Sul-Americana, retornam então ambas as competições no dia 13/7 e ambas as competições também na fase de oitavas de final. Beleza? Após a Copa América, né? Exatamente. Vamos lá. Algo mais aí? Acrescentar? Não. Não, tranquilo, segue aí. Não, que aí eu já vou partir aqui para o encerramento, então. Beleza? Tranquilo. Então, Beleza. gostaria de agradecer mais uma vez aí, Fabinho, a sua participação aqui no Que programa com a isso. gente. Muito obrigado aí mais uma vez. Uma ótima semana para você. E aí, fico com a palavra aí para se despedir do pessoal também. Que isso, André. Eu que agradeço estar podendo participar desse programa, desse projeto aí que está sendo realizado por você. Eu agradeço essa oportunidade. Agradeço o Orlando por ter me chamado para participar, fazer parte desse projeto. E estamos aí para colaborar no que precisar. Tentar contribuir um pouco aí nesse bate-papo. É claro que a gente não é o dono da razão e nem a nossa opinião sempre é certa, mas o esporte é assim. Por isso que o esporte é gostoso de fazer, de acompanhar. É saber juntar divergências de ideias e tirar uma conclusão, cada um com a sua conclusão, ou chegar num denominador comum, ou não, e a amizade continua, né? E gostaria de dar um beijo aí no Arthur, que o meninão possa estar com muita saúde. E Deus abençoe você e tua família. Porque agora é uma etapa nova, né, filho? É uma nova fase. Muito Agora, choro, muita mamadeira, muita troca de fralda e assim vai, filho. troca de então nem fala. Vamos lá. Agradecer Valeu, aí André. você aí Um e agradecer abração, também filho. por nos acompanhar aí, que fosse o programa inteiro, ou um pouquinho pelo menos. Agradecer aí a participação, quem entrou aí com a gente. Infelizmente hoje eu não consegui anotar o nome do pessoal, mas no próximo programa já vou providenciar isso novamente. E agradecer também ao Orlando pelos trabalhos técnicos aí, acompanhando a gente aí, tendo conexões e tal. Enfim, trabalhos técnicos de forma geral. Orlando, obrigado aí mais uma vez. Um Verdade. abraço para vocês aí, para você também, Fabinho. Fica com Deus. Vocês também que nos assistiram ou que vão nos ouvir na reprise durante a semana, né? Fiquem com Deus. Uma excelente semana para todos e até lá. Web TV, Web Rádio Bela, sempre perto de você. Um abraço a todos e até lá. Abração, André.